Olá pessoal, hoje nós vamos ver campos magnéticos. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir um mapeador de campo magnético em 3D. A gente já fez isso num vídeo aí, onde eu usei esse pozinho de ferro obtido de uma palha de aço que a gente queimou e depois eu esfarelei, passei numa peneirinha, né? Tirar os grãos maiores e depois eu dou uma lavada com água também para tirar as partículas muito pequenas que acabam apenas turvando a água, né? Então eu tenho partículas com mais ou menos o mesmo tamanho. Essas partículas de ferro vão ser misturadas nesse negócio aqui, ó. Isso aqui é glicose. Não sei porque escreveram glucose aqui, né? Mas isso aqui é glicose. É parecido com aquele melado que a gente fazia em casa quando era garoto. Então eu fiz aqui em casa, o meu ficou meio escuro, optei por comprar esse em loja de festa, né? Loja que vende material para festa, para confecção de bolos e doces aí, ele é mais transparente. Então a gente vai pegar esse pó de ferro, vai misturar na glicose e como ela é bem viscosa, tá vendo? Tem uma bolha de ar tentando subir aqui. Isso é feito bem lentamente. Então a viscosidade desse material é bem grande. Então a gente vai misturar o pó de ferro nesse negócio. Isso vai ser colocado nisso daqui, ó. Vocês vão precisar dessa raridade aqui, ó. Você deve conseguir com a sua avó ou bisavó uma capa de CD. Não precisa ser uma capa de CD. Qualquer folha de acrílico, né? Um pedaço de acrílico transparente que você conseguir serve. Um copo de acrílico. Isso aqui eu encontrei na loja de festas também, juntamente com isso daqui, ó. Essa garrafinha de acrílico também. Bom, a ideia é que eu vou colocar esse negócio aqui em cima para tampar a abertura desse copo, né? E esse negócio aqui, ó, essa garrafinha vai entrar por um furo que eu vou fazer aqui no meio. Então ela vai atravessar aqui, vai sair do outro lado e vai ficar aqui dentro. Então essa parte aqui vai estar aberta. E eu vou poder pegar um ímã e colocar aqui dentro, né? Vou colocar um ímã aqui dentro e vou ver as linhas de campo magnético se formando em torno do ímã em 3 dimensões. Então, vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Cortei a placa de acrílico, né? 2 furos, então ela vai se encaixar, será colada aqui na boca do copo. E daquela garrafinha também tirei a boca dela, vou colocar aqui. E isso aqui será cheio com a nossa glicose misturada com pó de ferro. A gente vai ter essa estrutura aqui então. Bom pessoal, então agora vamos misturar o nosso pó de ferro. Acho que não vou pôr tudo não, tem ferro demais para essa quantidade de glicose aqui. Acho que isso aqui já é o suficiente. Agora nós vamos tentar misturar isso na glicose antes de colocar no copo. Pessoal, aquela glicose estava muito viscosa, eu precisei diluir com um pouco de água. E agora improvisei um funil aqui, né, com uma seringa pequena e uma garrafa PET e vou tentar colocar isso aqui dentro. Então, ela ficou um pouquinho melhor. Então eu vou fazer usando o campo magnético dessa coisa aqui. Isso daqui, ó, é um pedaço de aço e eu coloquei ímãs de neodímio aqui na frente, já que eu não tenho um ímã de neodímio de verdade, né, um bonitão para colocar aqui. Vou então criar um mapeamento desse objeto aqui, ó. Na verdade ele funciona como um ímã mesmo. Existem linhas de campo magnético saindo por um polo e chegando no outro. O que vai ser demonstrado agora. Então eu vou colocar aqui esse meu ímã aqui embaixo.
E vou colocar aqui em cima aquele meu pozinho de ferro. Acompanha aí como é que o campo magnético vai se formando. Então, tá aí. Então percebam que o campo magnético está formado embaixo. Posso ver as linhas de campo e elas estão em 2 dimensões. Vamos ver isso então em 3 dimensões. Para gerar essa figura em 3 dimensões, eu vou colocar ele aqui dentro. E esperar algum tempo. Dá para ver as linhas de campo se formando aí. Bom, então está aí uma imagem em 3 dimensões das linhas de campo magnético criadas por um ímã. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. Aqui eu tenho o exercício do caderno do aluno. Nele ele pede para colocar um ímã sobre a mesa e uma folha de papel sulfite em cima do ímã e espalhar-lhe malha de ferro, semelhante ao que foi feito no exercício anterior. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver essa formação das linhas de campo. Uma coisa importante é que o polo do ímã nem sempre é as extremidades, né? Normalmente a gente representa pelas extremidades, mas não é bem isso. Polo do ímã é a região onde o campo magnético é mais intenso. Em qualquer ímã de qualquer formato, eu vou ter sempre 2 regiões que a força magnética é mais intensa. Nessa região que eu chamo de polo. Então eu vou ter o polo norte e o polo sul. E a representação que nós temos é essa, né? O campo magnético representa que ele sai do polo norte e entra no polo sul. Se eu colocar uma bússola no campo magnético, a agulha da bússola vai se orientar de acordo com as linhas de campo, né? E sempre o polo norte vai atrair o polo sul e o polo sul atrai o polo norte. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Aqui nós temos uma simulação onde nós temos um ímã e a representação do seu campo magnético. E aqui uma bússola, né? Então a gente pode observar que o polo sul, né, é atraído pelo polo norte, ou seja, esse ímã que é uma bússola, né, a bússola é um ímã, o polo norte é atraído pelo polo sul. Polos opostos se atraem. Um ímã, ele é considerado como se fosse constituído de pequeníssimos ímãs dentro dele. Portanto, se eu quebrar um ímã, eu vou continuar tendo 2 polos, polo norte e polo sul. Se eu quebrar ele na metade, aqui tem polo norte, polo sul, polo norte e polo sul. Sempre, independente do que eu faço, eu vou ter sempre 2 polos. E um outro detalhe é que o ângulo, a direção da bússola vai ser sempre tangente ao campo magnético. Ok? Então, o posicionamento da bússola é sempre tangente ao campo magnético.
Uma outra coisa que a gente tem que observar, aqui eu tenho um medidor do campo magnético. A gente vai observar o seguinte, aqui eu tenho os valores da intensidade do campo magnético. Quanto mais eu vou afastando do ímã, menor é o valor do campo magnético. Quanto mais próximo do polo do ímã, maior é o campo magnético. Outra coisa é que o planeta Terra ele se comporta como um grande ímã. Também tem lá seu campo magnético. O detalhe aqui é o seguinte, o polo norte geográfico, eu tenho o polo sul magnético. No polo sul geográfico, eu tenho o polo norte magnético. Como polos opostos se atraem, então uma bússola no polo sul vai apontar para o polo sul geográfico, que é o norte magnético. E o polo norte vai apontar para o polo norte geográfico, que é o sul magnético. Aqui nós temos uma simulação onde nós temos um ímã e a representação do seu campo magnético. Aqui eu tenho uma representação do campo magnético da Terra. Então o detalhe importante aqui é o seguinte, o polo norte geográfico, eu vou ter o polo sul magnético. No polo sul geográfico, eu tenho o polo norte magnético. Eles não estão exatamente alinhados, são próximos um do outro. E aqui eu tenho um exercício lá do caderno do aluno. Então o que acontece? Todo ímã tem sempre dois polos. Independente da forma, do jeito que ele é, sempre eu tenho dois polos, norte e sul. Se eu quebrar um ímã no meio, ok? Os pedaços formados vai ter sempre o polo norte e o polo sul. No caso aqui, eu tenho um ímã, eu estou com o polo norte e o polo sul. Quebro ele no meio. Eu não vou ter um ímã com o polo norte e um outro com o polo sul. Eu vou ter sempre os dois polos. Então essa parte aqui eu vou ter o polo norte e o polo sul. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter o polo sul e o polo norte. Sempre dois polos. Um outro exercício também está falando, né, desenhar as direções da agulha de uma bússola. Basicamente foi feito lá naquela simulação. A agulha da bússola vai sempre se alinhar no campo magnético do ímã. Né? Não tem uma outra orientação possível. Ela sempre vai se alinhar no campo magnético do ímã. Portanto, eu posso, né, sabendo, por exemplo, aqui o polo sul, o que vai apontar para cá vai ser o polo norte. E uma outra exercício está pedindo para fazer com a garrafa PET, semelhante ao que foi apresentado no vídeo inicial. Né? Para eu conseguir ver a linha de campo, lembrando que é sempre em 3 dimensões. Na apostila está falando das bactérias que conseguem perceber o campo magnético. Alguns animais também percebem o campo magnético, o mais famoso é o pombo. Só que existe também uma pesquisa, que agora eu não vou falar até que ponto isso é real ou não, que os cachorros, né, conseguem também captar esse campo magnético. Né? Então, o que acontece? Na hora que eles forem trabalhar, eles ficam girando, até se alinhar no campo magnético. Se isso é verdade,
Não sei, mas é interessante. Quem tiver algum cachorro, tenta observar isso daí. E uma outra coisa que a gente tem que ver é a respeito dos eletroímãs. O que é um eletroímã? Eu tenho um material de ferro, pode ser um prego, e simplesmente enrolo fios, né? Fio esmaltado. Esse fio não pode ser cobre puro, ele tem que ter uma camada isolante, né? Enrolo num prego e uma pilha. Isso aqui é o suficiente para fazer um eletroímã. Ligando a pilha, o prego vai ficar magnetizado, vai se comportar como um ímã. Desligando a pilha, o prego perde essa capacidade magnética. Aqui eu tenho uma outra simulação. Aqui nós temos uma simulação de um eletroímã. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Uma pilha e fios enrolados fazendo uma bobina. Quando eu faço essa ligação, eu crio um campo magnético aqui em cima, muito parecido com aquele do ímã em barra, né? Esse campo é em função dos elétrons que estão se movimentando. Você vai observar que o elétron, né, vai sair do polo negativo, passa pela bobina e vai para o polo positivo. Isso vai provocar um campo magnético. Aqui eu tenho uma bússola. O comportamento da bússola frente a esse eletroímã vai ser exatamente o mesmo de um ímã. Aqui eu tenho o polo sul ligado ao polo norte e a atração vai ser a mesma coisa do que um ímã. O polo norte é atraído pelo polo sul. Se eu colocar um medidor de campo, eu vou observar o mesmo comportamento. Quanto mais próximo do ímã, maior o valor do campo. Afastando, né, eu vou ter uma diminuição do campo magnético. Essa simulação seria interessante vocês fazerem para vocês verem com mais detalhes. Uma outra coisa também que é importante é o número de espiras, de voltas que foram dadas. Aqui eu estou com 4 voltas. Se eu reduzir, eu reduzo a intensidade do campo. Quanto mais voltas, maior a intensidade do campo. Isso daí também é utilizado muito em transformadores, em bobinas, né? Em eletroímãs industriais. E o número de voltas que às vezes tem nessa situação chega a centenas de voltas, ou mais até. Uma outra coisa a ser observada é em relação à diferença de potencial à voltagem aplicada, né, no eletroímã. Aqui eu estou com 3 volts e eu estou com um certo valor de campo magnético. Aumentando a voltagem, aumenta-se o campo. Quanto maior a voltagem aplicada, maior é o campo. E um detalhe também em relação à polaridade. Agora eu vou reduzir e inverter a polaridade. Aqui eu estou com polo positivo e negativo. Agora inverti. Aqui está o polo positivo e aqui está o polo negativo. Inverte-se toda a situação. Mas continua. Quanto maior a voltagem,
maior a intensidade do campo. Então, nós podemos resumir essa parte do eletroímã desse detalhe. Quanto mais afastado, menor a intensidade do campo. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver do ímã, maior é a intensidade. Conforme eu vou me afastando do ímã, a intensidade do campo magnético diminui. Quanto maior o número de espiras que eu fizer num eletroímã, eu vou aumentar o campo magnético. Quanto mais voltas tiver, mais forte vai ser esse ímã. E outro detalhe também é a voltagem. Quanto maior a voltagem, maior a intensidade do campo magnético. Ok? Agora tentem fazer os exercícios do caderno do aluno e bons estudos.